Bom, boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do UTS, Unicinos Trends by Ceprox, um evento de coparticipação entre a Unicinos e sua escola de negócios, né? E o Ceprox, plataforma de negócios digitais. Este evento já ocorre já há 2 anos e meio, né? E a gente acaba trazendo aqui tanto profissionais de mercado quanto professores da escola de negócio e até mesmo empresários Ceprox para falar um pouco sobre tendências, falar um pouco sobre atualidades, enfim, né? Entregar um pouco de conteúdo, né? Conteúdo top, digamos assim, para nossos participantes. Tá? De antemão, então, eu vou passar a bola para o professor Jerônimo Lima para falar um pouco sobre a Unicinos. Jerônimo. Tá, obrigado, Roberto. Obrigado também pela parceria. Represento, então, aqui a Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, na sua área de pós-graduação Lato Sensu, e é uma satisfação que a universidade tem de fazer um evento super importante junto com o Ceprox. Na verdade, a parceria da Unicinos com o Ceprox nessa área, ela começou lá em 2010, quando o projeto do curso de Gestão e Negócios, de TI, da Unicinos foi construído a 4 mãos pelos coordenadores do curso na universidade e mais a diretoria do Ceprox, na época conduzida pelo presidente Edgar Serrano, e de lá para cá a gente só ampliou essa parceria com a elaboração conjunta do curso de BPM, do curso de Business Analytics, do curso de Inteligência Competitiva, e chegou no momento em que nós pensamos que poderíamos atingir o mercado além da questão de cursos de pós-graduação, oferecendo conhecimento que fosse relevante para as economias do setor da economia digital, do setor de economia digital. E aí nós criamos, então, esse ciclo de palestras mensal, chamado Unicinos Trends by Ceprox, no qual nós aportamos conhecimentos que nós julgamos que são relevantes, tanto para os nossos alunos de pós-graduação, para os nossos professores, quanto para os empresários que transitam como associados e representados do Ceprox. O nosso evento começou o ano retrasado, nós tivemos 2 encontros no ano retrasado, e aí do ano passado para cá a gente começou a ter 12 encontros, são 2 encontros por mês, de julho a dezembro, sempre com temas muito atuais e com uma ótima aderência, uma ótima participação da comunidade empresarial. Então, eu fico feliz de estar aqui representando a universidade e agradeço ao Ceprox pela oportunidade de a gente fazer esse trabalho conjunto. E eu vou aproveitar, então, para apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje. Nós estamos fazendo, na época dos eventos presenciais, 2 palestras por noite, de 1 hora cada uma, com um intervalinho de 10 minutos. E nós agora achamos que no modelo presencial remoto, que é como a Unicinos chama esse momento em que nós temos um palestrante renomado falando conosco, se disponibilizando a tirar perguntas, a responder perguntas, a tirar dúvidas, e com isso dando mais tempo, então, para que o palestrante possa explorar melhor o seu tema. Então, todo mês nós temos feito uma palestra, mas com mais profundidade de apresentação de conteúdo. No mês de hoje, a gente convidou a Sueli Schmidt. A Sueli tem MBA em Gestão de Pessoas e em EAD. Ela é bacharel em Direito, especialista em venda consultiva e venda online. E ninguém melhor do que ela, que é CEO da Versa Treinamentos, que vende, então, esse modelo de negócio, para falar aqui hoje conosco acerca do tema que ela escolheu para nos apresentar, que são os 4 pilares essenciais da produtividade em vendas. Então, Sueli, muito obrigado já de antemão pela tua disponibilidade de tempo. Parabéns pelo teu trabalho, que eu já conheço de longa data. Eu vou pedir que todos coloquem aí uma questão de ordem, né, seus microfones no silencioso, para não interromper a fala da Sueli, não dá bloqueio na fala da Sueli, e vocês postem questionamentos e perguntas direcionadas à nossa palestrante no chat, para que no fim, então, o Roberto retome a fala e encaminhe aí os
as perguntas que foram feitas. Então, Sueli, muito obrigado, parabéns, está contigo. Muito obrigada, professor Jerônimo, professor Mazzilli, aos convidados e participantes aqui. Um privilégio estar com vocês, uma honra poder falar um pouco sobre vendas e produtividade. Esse tema foi, antes da pandemia, ele já foi apontado assim como essencial, mas agora a gente percebe o momento, a exigência do momento em termos de mudança, de comportamento, de atitudes e tudo mais. Então, eu passo a compartilhar aqui a tela com vocês, vou me apresentar rapidamente para dar a vocês assim, a minha credencial e o porquê que eu me considero uma pessoa que pode estar aqui hoje com vocês falando sobre vendas e sobre como ser produtivo num momento tão desafiador. Então, eu começo me apresentando para vocês. Eu comecei na venda à tarde, eu comecei aos 31 anos, em 94, quando não tinha internet, a gente tinha computador, fax e lista telefônica. Então, eu sou um pouco jurássica mesmo. Eu comecei vendendo para quem não queria comprar, comecei com máquinas de suco de laranja, com carrinhos de fibra de vidro, venda ativa, era prospecção na lista telefônica mesmo, era corpo a corpo praticamente, dependia muito dos correios, porque o material chegava mais bonito. De lá para cá, as coisas só melhoraram. Então, nessa transição, com aquisição de rede, de multimídia, de vídeo, a própria internet como uma revolução, eu vejo assim como vendedora como melhorou a nossa relação com o mercado, o nosso poder de comunicação e de oferta. Achar as pessoas certas, para o produto certo, para o serviço certo, passou a ser um desafio muito interessante. E continuo na venda até hoje, eu não parei de vender e essa eu reputo como a minha maior autoridade no assunto. A formação é importante, com certeza. O direito eu nunca exerci, mas certamente me ajudou muito a chegar onde eu cheguei como vendedora, como líder de equipe. E as especializações que eu fiz posteriormente também me ajudaram bastante a lidar melhor com essas equipes, montar equipes, em alguns momentos fazer com que algumas se dissolvessem, desaparecessem para dar lugar a pessoas que correspondessem à realidade da empresa. Então, são processos aí, uma estrada de mais de 25 anos que eu tenho prazer de comentar aqui com vocês. Qual vai ser meu objetivo aqui com vocês hoje? Refletir. Eu não tenho a pretensão de ensinar, mas refletir sobre mudanças que estão impostas agora por esse cenário incrível que a gente está atravessando e que, como todo desafio, como toda crise, traz o seu lado positivo, mas traz seu lado negativo também, e oferecer a vocês aqui um modelo de reação para enfrentamento. Então, a gente vai ter tempo não só para entrega das minhas ponderações, mas também para perguntas e respostas aqui, que eu vou ter aí a ajuda dos professores para mediar. Eu quero começar falando com vocês a respeito do cenário. Eu me reporto ali ao dia 20 de março, que coincidentemente foi o dia que eu mudei de apartamento, saí do centro histórico, vim morar no Bonfim. Eu sou carioca, estou há 22 anos no Rio Grande do Sul. Morei 12 anos em Caxias e faz 8 anos que eu estou em Porto Alegre. Mudei de bairro no dia 20. Eu fui a última cliente a ser atendida pelo encanador, pelo eletricista, pelo pintor, pelo cara da mudança, né, o tio da mudança. Eu fui a última cliente daquele dia, porque ali todo mundo entrou em quarentena. E aí eu me dei conta de que, além da mudança de endereço, eu também estava numa grande mudança de status, de vida, de tudo, de hábitos, né? Nós estávamos oficialmente dentro de uma pandemia. Eu tenho 58 anos e já passei por várias crises, eu sou brasileira, assim como vocês, nós já passamos por poucas e boas aqui, mas eu nunca vi nada como isso que a gente está enfrentando, né? O mundo não viu ainda nada como isso, e mesmo as referências que a gente tem de pandemias históricas, as pessoas não estão mais vivas para contar como é que foi, né? Então, nós estamos aprendendo com a nossa própria pandemia. Depois que a gente entra nela, a gente percebe que existem fases, e que eu trouxe aqui para essa tela para nos ajudar a entender o contexto de vendas, como está acontecendo agora. A primeira reação do ser humano diante da diversidade é a negação. Seja doença, seja lá o que for, a gente tem uma tendência a negar e achar que, não, isso é 2 meses, 3 meses, vai passar, né? A gente entra naquele looping do otimismo, que o brasileiro sabe fazer bem, mas a gente viu que não era bem assim.
Depois de passar da fase de negação, a gente conseguiu entrar no processo de aceitação, até porque dói menos, né? Para você poder resolver o problema, é melhor você aceitar que o problema existe para você poder, então, se adaptar. E aí eu já estou falando do CPF e do CNPJ, já estou falando dos dois. A gente teve que fazer esses movimentos de formas diferentes, cada um no seu ritmo, mas foi necessário. Adaptar para poder romper, né? Para fazer uma ruptura do modelo anterior que a gente tinha de fazer negócios, seja em que segmento for, para poder, então, inovar e evoluir. Então, nós passamos por tudo isso aqui, é inegável, mas eu gosto de mostrar numa tela de forma organizada, porque se não fosse esse movimento todo, nós não estaríamos aqui agora falando sobre dor, né? O quanto isso doeu, o quanto ainda nos traz alguma tristeza, o nosso apego a coisas que a gente tinha e que deixaram de fazer parte da nossa vida, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Dói, mas nos evolui. Então, eu pergunto aqui para vocês, né, diante desse cenário aqui, desse ciclo, em que fase você está? Né? Em que fase a tua equipe está? Se você tem uma equipe, se você trabalha com uma equipe comercial, se você é empresário, em que fase você está agora? Eu vou dizer para vocês, como consultora, como mentora, como aconselhadora, eu vou dizer que eu ainda tenho clientes que estão em fevereiro. Alguns ainda estão em fevereiro, negando até hoje. E outras empresas e outros empresários que não, eles conseguiram entrar nesse ritmo de ruptura e de inovação com mais celeridade e estão fazendo frente e defendendo seus negócios. Então, isso nos leva a pensar o que mudou, então, no consumo de produtos e serviços, né? Então, o comportamento mudou? O comportamento de vocês mudou? O meu mudou. Mudou muito. Eu mudei em supermercado, eu mudei porque eu deixei de consumir em shopping. Eu fui para um shopping semana passada, depois de quase 6 meses, né? Por absoluta necessidade. Então, os consumidores hoje, para qualquer tipo de consumo, eles estão acovardados. O sentimento que eu tenho como profissional de vendas é esse, acovardamento e as compras contidas. O dinheiro não sumiu, o dinheiro está aqui dentro, ele só está represado, né? Migração para o consumo online. Eu também fiz isso muito e continuo fazendo. Eu já fazia antes, mas agora estou fazendo mais. Eu estou comprando mais à distância. O delivery passou a ser uma questão obrigatória, né? Entrega, serviço de entrega, o teleatendimento. Eu estou impressionada assim, com a educação das pessoas no telefone. Não sei se vocês estão tendo essa experiência, mas as empresas mudaram. Muitas empresas mudaram e a atendente, o atendente que está te recebendo está mais educado, está mais gentil, está mais disponível. O tempo de espera no telefone diminuiu drasticamente. Isso tudo é feito pandemia. Tá? Então, as empresas estão entendendo que se elas não fizerem alguma mudança, elas vão perder cliente. Atendimento residencial protocolado. Antes, na nossa conversinha aqui de abertura de aquecimento, aqui estava só no nosso grupo, aqui a gente estava falando sobre isso. Eu brinquei, mas é verdade. Eu dei ideia aqui no meu condomínio, o pessoal, a síndica disse que vai fazer, né? Marcar dia aí para Maria Rita vir aqui cortar o cabelo do pessoal, porque é uma forma da gente se viabilizar e ter conveniência, ter conforto, né? E manter a nossa autoestima. A forte tendência ao essencial. Então, o que está vendendo hoje? Está se vendendo muito o que é necessário, o que sempre foi necessário. E aí vem uma grande revelação, que é o meu estudo aqui de antes da pandemia, durante a pandemia, o pós-pandemia, a gente vai conversar um pouco a respeito depois. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que as vendas estavam acontecendo antes da pandemia. Para a maior parte das empresas que trabalha num setor de assim, dentro de um setor de concorrência, terceiro estágio de mercado, oferta maior que a procura, a meta estava sendo alcançada nessa proporção aqui. 40% da meta era alcançada através de ativo, ligação, e-mail, WhatsApp, trabalhar ex-cliente, resgatar cliente, abordagem corporativa, vender para empresas, trabalhar forte em cima de indicação. Então, 40% da meta era alcançada dessa forma. E 60% do resultado eram indicações ou forma orgânica, ou seja, o cliente procurou a tua empresa e já com 50% da decisão tomada. Então, era só um trabalho de convencimento, vamos dizer assim, e fechava a venda. Ações de marketing digital, buscadores, enfim, o site da empresa e aquelas mídias tradicionalíssimas, né? Buzzdoor, outdoor, rádio, TV, panfletagem, mídias gráficas que estão cada vez menos usadas, agora então
radicalmente, né, reduzidas, elas eram responsáveis por 60% do receptivo. Então, a demanda entrava, né, de procura, o comprador, o cliente buscando a empresa, e essa demanda era convertida em vendas por uma equipe comercial. Esse era o cenário antes da pandemia. Isso aqui eu quero fazer um parênteses, isso aqui é a fotografia 2015, que oficialmente, 2014, foi o nosso último ano de prosperidade nesse país abençoado por Deus. 2015, nós entramos aí numa era de crise interna fortíssima, todo mundo lembra disso, não faz tanto tempo assim, e da qual nós não saímos. Nós fomos apenas agravados por uma crise de saúde internacional, que é a pandemia do Covid-19, que todo mundo está cansado de saber. Então, esse era o retrato. Agora eu vou para a próxima tela para mostrar para vocês o seguinte, como é que está agora. É um Pareto reverso, né? Eu estou sendo, assim, um pouco modesta, tá? Quem está vivo hoje, eu não estou falando das empresas que já fecharam, nós passamos aí das 700 mil empresas fechadas. 80%, 90% das vendas hoje está acontecendo em cima do ativo, ou seja, é uma equipe comercial que está buscando fechar negócio, que está convencendo o cliente a comprar, seja de que forma for. E entre 10% e 20%, o receptivo, que era aquela demanda de busca orgânica, né, ou resultado do seu esforço de mídia, de investimento em divulgação, publicidade e propaganda, que está sendo convertido por uma equipe comercial. Então, a reação, né, a mudança é muito severa, e isso implica demais na forma como é construída essa equipe de vendas. Eu posso falar aqui de uma empresa com um vendedor, como de 100, 200, 300, 400 vendedores, que são grupos, né, de empresas que detêm esse capital humano aí nessa proporção. E isso está acontecendo principalmente em tudo que movimenta o agronegócio brasileiro. As equipes estão crescendo absurdamente, porque nós vamos bater todos os nossos recordes de safra. Amém, Senhor, que continue assim o Brasil nesse indicador sendo próspero e rico e soberano. Bom, e depois da pandemia? Olha, eu estou nisso desde 94, mas eu não tenho uma resposta para dar para vocês aqui. Eu não tenho bola de cristal, não tenho tarô, não sei jogar búzios. Agora, eu sei o hoje, o agora. E rapidamente me adaptar a uma situação de ataque, isso é o que faz a diferença para um time comercial. Espero estar fazendo sentido aqui, sendo clara no que eu estou colocando para vocês, porque essa realmente é a realidade. Eu não tenho uma resposta, uma afirmação. A gente pode estimar, a gente pode prever alguma coisa, simular, fazer muito ensaio, mas como que vai ser depois da pandemia, a gente oficialmente não sabe. Então, seguindo aqui, o que eu quero colocar para vocês é o tema propriamente dito. Até aqui eu fiz um posicionamento, eu posicionei vocês em relação a uma situação, a uma categoria profissional e a situação das empresas antes da pandemia e agora no contexto que a gente está. Eu quero falar agora dos pilares essenciais. E eu começo a falar sobre isso dizendo o seguinte para vocês: não mudou. Não houve mudança nos 4 pilares essenciais. Eles continuam sendo as pessoas executando processos, sendo acompanhadas, né, que é um nome bonito que se dá para monitoramento, acompanhamento de pessoas, a gestão, e auxiliadas fortemente, por quê? Pela tecnologia. Aquela tecnologia que eu pouco tinha, né, na década de 90 e que agora está tão sofisticada, ela precisa ser cuidada assim, ela é um pilar. Ela sozinha, ela reina, né? Hoje nós temos robôs atendendo pessoas, a gente odeia, né? Mas eles estão aí fazendo ligações e enchendo o saco da gente o tempo todo. É uma tecnologia, funciona para algumas coisas sim, para outras não. Então, vamos lá, vamos dar uma voada, um sobrevoo aqui nos 4 pilares, começando então pelas pessoas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, assim, como vendedora mesmo, nunca foi tão essencial contratar a pessoa certa para trabalhar com vendas. E é uma profissão, ela é muito digna, é uma profissão muito digna. Eu escolhi essa profissão e não me vejo fazendo outra coisa. Aliás, são 2 coisas que eu faço. Eu vendo, continuo vendendo e continuo ensinando o pouco que eu sei. Mas eu reconheço que a maior parte das pessoas que trabalham em vendas não é, de fato, um profissional de vendas. Ela está em vendas, é diferente. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser mudado, até porque aqui no Brasil nós não temos uma formação de nível técnico robusto, de nível superior, um tecnólogo em vendas. Uma pessoa que sabe prospectar, resgatar clientes, abrir mercado, montar campanhas,
ter disciplina com métricas, com taxa de conversão, uma formação robusta realmente não existe. Então, o profissional de vendas hoje ele é muito feito dentro da própria empresa. A empresa é uma escola. E ele, temporariamente, ele entra dentro dessa profissão. Muito possivelmente como acesso para outra coisa que essa pessoa quer na vida. Mas não que ela queira encarreirar. É difícil encontrar uma pessoa que, nossa, eu quero trabalhar com vendas. Meu sonho é trabalhar com vendas. Gente, é muito difícil encontrar uma pessoa assim. Então, para o bem ou para o mal, a gente tem que encarar isso de frente. Nós estamos diante de um cenário tão bélico como atualmente nós estamos. O perfil é importante? Fundamental. E o que é o perfil de vendas, né? Afinal de contas? Então, tem muitas teorias a respeito disso. Eu vou dar aqui os meus palpites, as minhas opiniões sobre o que eu penso a respeito. Processo seletivo. Eu tenho que dar um jeito de melhorar o processo e tornar o processo profissional, um processo assertivo. Não trazer, não escalar para esse time uma pessoa mais ou menos e tentar encaixar o redondo no quadrado. Se eu tiver uma pessoa mais ou menos em vendas, mais ou menos eu vou alcançar minha meta, a minha empresa vai mais ou menos também. Agora, diante de uma pandemia, será que isso é sensato? Então, o processo seletivo precisa melhorar. A gente precisa de um profissional que faça um processo seletivo adequado, sério, e, assim, se não achar o candidato certo para sentar naquela vaga e ocupar aquele espaço, é melhor começar de novo. Outra questão importante com relação a pessoas é treinamento. Trilha de aprendizagem completa, didática, assertiva, acessível, replicável, reaplicável e contínua. Então, vou dizer aqui para vocês a realidade. A minha empresa, eu sou contratada, muitas vezes, a maior parte do tempo, eu diria assim, 80% das contratações é para consertar alguma coisa que já está indo mal. Ou a equipe é júnior, ou a equipe não performa, ou então mudou o gestor. Aí ele quer tudo novo. Aí contrata. Gente, nós estamos falando do faturamento de uma empresa. Olha a responsabilidade, né? Então, é bem importante levar a sério essa questão de treinamento, entender que treinamento não é para treinar uma equipe de vendas quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão mal, já era, né? Você vai correr atrás do prejuízo. Outra coisa que eu vejo assim, que eu percebo, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é achismo, tá? É tudo baseado em fatos reais. Alto nível de consciência. Não se trata mais de vender, não é o cargo de vendedor ou a meta que você vai fazer, mas é assumir um compromisso com uma porcentagem do faturamento de uma empresa. Então, na verdade, deveria ser como? Fazer um processo seletivo muito qualificado, extremamente exigente, contratar uma pessoa que não precisa ter experiência, não é disso que eu estou falando, é dom de desenvolvimento, capacidade de ser formado como profissional de vendas. Uma pessoa que não tenha medo do não, saiba lidar bem com isso, que seja perseverante, que tenha educação, que saiba falar, se comunicar, tenha respeito, obedeça limites, obedeça regras, saiba compartilhar e goste de compartilhar conhecimento, tenha curiosidade, muita curiosidade, o vendedor tem que nascer curioso. Então, são vários elementos assim que fazem parte desse combo. Mas o nível de exigência em relação à consciência também precisa ser alto, porque quando essa pessoa é contratada, eu vou falar dos processos que eu tenho feito, tá? Para achar um candidato bom de vendas hoje, contratar essa pessoa, eu avalio em torno de 150 a 200 currículos para uma vaga. Às vezes mais, tá? Então, quando eu acho essa pessoa e ela vai entrar num programa de qualificação para assumir essa fatia do faturamento de uma empresa, eu acho muito importante chegar para ela e dizer, olha, João, parabéns. Você derrubou 199 candidatos. Porque isso tem que ser dito. Essa pessoa tem que entrar no time sabendo como que ela entrou. Ela entrou derrubando 199 candidatos. Isso tem que ser dito com toda clareza, tem que ser dito com muita isenção, com muita responsabilidade, porque aí ela começa a perceber o valor que ela tem. E a responsabilidade que ela está assumindo também. Porque essa pessoa vai entrar no time de vendas para assumir a responsabilidade de gerar uma parte do faturamento da empresa. Isso é todo santo mês. Eu espero estar sendo claro e fazendo sentido aqui para vocês, porque o assunto não é tratado dessa forma na maior parte das empresas. Então, não é só simplesmente ocupar uma vaga. Comunicação formal, transparente, do propósito da contratação. Por que você está aqui? O que você vai vender? Qual é o teu território?
quais são os recursos que você vai ter, o que é valor e propósito da nossa empresa, quais são os nossos valores, o que a gente entrega, o que a gente não faz. Isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro para esse profissional. E a comunicação interna, quanto mais qualitativa ela for, melhor ela vai ser do lado de fora, melhor se comunica do lado de fora. Então, para pessoas, dentro do tempo que eu tenho aqui com vocês, são esses os meus comentários. A gente pode adiante, evidentemente, diante das perguntas que vocês tiverem, eu posso explodir um pouco mais isso. É que, como na minha opinião, é o P mais importante desse processo todo, eu tenho que me segurar um pouquinho, né? Mas pessoas fazem as empresas acontecerem. O CNPJ não faz nada. O CNPJ paga as contas. Os CPFs é que fazem o CNPJ dar certo, ter sucesso ou fracassar. Então, eu penso que isso tem que ser tratado com mais seriedade e começa desde lá do processo seletivo. Agora, nós vamos falar dos processos, porque nos 4 pilares nós temos as pessoas executando processos, então vamos dar uma olhada nos processos, né? O que a gente tem de comentários aqui? Tarefas descritas. Então, desde o anúncio da vaga, se você quer fazer um processo seletivo, que a pessoa se enxergue ali dentro e queira aquela vaga, os processos que ela vai executar já tem que estar descritos. Vai atuar com venda de tarará, tarará, internamente ou externamente, rotina de trabalho, fazer ligações, enviar e-mail, montar propostas, monitorar propostas, registrar as informações do CRM, as tarefas que essa pessoa vai fazer. Ela tem que saber. Nada de, primeiro dia de trabalho, chega o João lá contratado. Olha, dá uma olhada ali no Carlos, olha ali mais ou menos como é que ele faz e cola ali nele. Gente, isso não é treinamento. Isso é macumba, né? Não se pode fazer isso com uma pessoa. Tem que haver uma descrição de processo clara, modelo para ele seguir, roteiro para ele seguir, protocolo, como passo a passo de como que faz, metodologias que a empresa utiliza para as tarefas acontecerem, para os processos serem executados. E isso me remete para uma conversa que a gente estava tendo antes também, da questão modular. É muito comum entrar numa empresa e ver que o treinamento inteiro de um profissional de vendas está em cima dos ombros de uma única pessoa. Isso não é bom, isso não é inteligente. Aliás, isso é péssimo. Para quem? Para o CNPJ, né? Metas e submetas. Quais são as metas que ele tem que alcançar? Essas metas estão quebradas, divididas de que forma? Como que é o dia a dia dessa pessoa em relação a números, né? Então, é bem importante que a pessoa entenda como que ela vai chegar naquele objetivo. Um dia não se repete. O mês tem dias úteis. Dias são formados de horas. E uma coisa que eu disse há pouco tempo, numa masterclass que eu resolvi abrir, foi o seguinte: eu abandonei o modelo diário de produtividade. Eu não trabalho mais por dia, eu trabalhava por dia. Fazia tempo que eu não trabalhava por mês nem por quinzena. Houve um tempo que eu trabalhava por semana. Depois eu passei por dia. E agora, com a pandemia, eu trabalho por hora. Então, das 9 às 10, eu tenho uma meta. Entrar em contato com X clientes e monitorar tantas propostas, produzir um conteúdo, entregar um treinamento. Eu tenho métricas por hora. Por quê? Porque eu sou comercial. E o comercial, agora na pandemia, é assim que está funcionando. Esqueça produção do dia. Isso não existe mais. A pandemia nos tirou esse direito, né? Quem trabalha no comercial agora tem que se cobrar por hora. Gestão. Nós vamos para o 3º pilar. Então, o que nos aponta? Pessoas certas, bem contratadas, bem treinadas e preparadas, tendo muito claro o modelo, a metodologia, os processos que ela vai executar, os recursos, né? E ela precisa de acompanhamento. Isso eu também vejo que é um dodói, assim, um dodói imenso que não sara nunca dentro das empresas, né? Quem é que acompanha essas pessoas? Quem é que dá retorno para essas pessoas? Então, liderança, hoje se fala tanto em liderança, né? Aquela pessoa que leva aquele João que entrou na empresa sem experiência nenhuma de vendas, mas com um dom absurdo de desenvolvimento, a virar a melhor versão dele mesmo. Isso é um líder que faz. É um líder que inspira, serve de modelo, né? Então, aqui eu preenchi um pouco mais a tela, tomando um pouco de cuidado também por causa do tempo, mas é uma pessoa que não é normal. Aliás, o vendedor também não é normal. Uma pessoa que é normal não
vai trabalhar com vendas, ela vai trabalhar em qualquer outra área da empresa, menos no comercial. Porque não é com pessoas muito normais, certinhas, que 2 mais 2 igual a 4 o tempo todo, que você vai alcançar metas, ainda mais num cenário desafiador. O líder dessas pessoas tem que ser mais anormal ainda, na minha opinião, porque ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de gente com raiva, gente com transtorno, gente de mau humor, gente que brigou com o marido, gente que está com o filho reprovado na escola, gente, sabe? Ele tem que entender isso e lidar bem com isso, e ele tem que se dedicar, oficialmente a maior parte do tempo, a acompanhar essas pessoas. E outra coisa, muito valiosa, já era valiosa antes, mas agora não tem mais preço mesmo, oficialmente, é o tempo. O tempo não volta, é a moeda mais preciosa, mais valiosa da humanidade, é o tempo. Então, ele tem que ser modelo, ele tem que ser referência, ele tem que ser autoridade e inspiração. Como assim, Sueli? Sim, ele tem que saber fazer. Tudo aquilo que ele quer que aconteça naquele setor, com aquela equipe, ele tem que saber fazer. E por isso eu falo em autoridade. É muito comum a gente ter líder, gerente, gestor, supervisor sabotado. Por quê? Falta de respeito. O vendedor olha para ele e pensa assim, ele jamais vai fazer o que eu faço. Entende? Então, a autoridade hoje é uma coisa que precisa acontecer. A autoridade vem com a experiência, com o tempo, né? com a sabedoria. É você saber fazer para poder ensinar e poder mostrar, apontar caminhos, corrigir rotas. Evitar colisões. As pessoas colidem, as pessoas batem, as pessoas explodem. Por quê? Falta de gestão. Então, na prática, ele domina e aplica ferramentas de gestão, ele sabe promover reuniões boas. Sabe aquela reunião que você sai assim, que você nem acredita que a reunião foi tão boa? Pois é, ele sabe fazer essa reunião. Ele dá feedback o tempo todo, ele sabe te dizer que você está indo bem ali, que você precisa ajustar aqui, que você precisa corrigir alguma coisa, ele te mostra como que faz, ele faz laboratório. O que é um laboratório? Uma réplica de uma situação real que você vive todo santo dia que você não consegue fazer sozinho. Vamos lá, teatrinho, simulação. Eu chamo aqui bonito de laboratório, tá? Mas é isso mesmo, é repetir, 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 até ficar bom. Vai chegar um momento que você vai aprender aquilo e você vai fazer sozinho. Modelagem é quando ele sai do pedestal, desce, né, vem para a terra e diz assim, me observa. Agora você vai ver como é que eu faço. Cola em mim, entende? E ele serve de modelo ou, também sabiamente, pode recorrer a uma pessoa da equipe, do time, que ele considera que faz aquilo super bem, aquele processo super bem, e ele pede para o João, então, colar naquele colega. Olha, você vai observar o Carlos fazendo e depois a gente vai conversar. Assiste ele fazendo umas 2, 3 vezes, depois a gente conversa. Então, ele oferece um modelo terceirizado. Às vezes ele é o modelo, às vezes ele terceiriza o modelo. Tira-teima nada mais é do que correção de uma parte do processo. Não é o processo inteiro. O laboratório é o processo inteiro. Do começo ao fim. Vai aprender a fazer do começo ao fim. Tira-teima não é. Tira-teima é um pedacinho que ele está errando só do processo. Aí ele vai lá, volta, replica, faz até conseguir fazer correto. E avaliação de desempenho, que aí é oficial. É aquele momento do ano, 2, 3 vezes por ano. Acho que para vendedores tem que ser 2 vezes por ano, 1 vez por semestre está de bom tamanho, mais do que isso já é excesso, onde você faz o devolutivo. Né? Então, de uma forma organizada, você tem lá os critérios de avaliação daquela pessoa. A questão de produtividade, a questão de disciplina, a questão de seguir processo, respeitar as regras, a questão ética, enfim, você tem lá todos os blocos de avaliação, normalmente são em 5 eixos, né? Desde o processo até o comportamental, e onde a pessoa, então, começa a entender como é que ela está. E isso é importante. Sim, é o líder que faz, a gestão, ela engloba, ela abarca tudo isso aí. Promove reconhecimento e valorização. Então não adianta fazer tudo isso se não houver aquele momento mágico de dizer, olha, parabéns, né? Você agora saiu do júnior, você é pleno, você saiu do pleno, agora você é sênior, agora você vai assumir uma tarefa que é minha. Isso também é uma forma de valorizar e de reconhecer o valor de alguém. É você delegar, quando você mostra para a pessoa que você confia nela, a ponto de delegar um processo, uma tarefa, uma missão, é muito bacana. E isso engaja as pessoas, né? Isso faz com que as pessoas se sintam muito bem. E pessoas felizes, pessoas satisfeitas, elas, primeiro, elas não enchem o saco, e segundo, elas produzem mais, né? Então, isso depende muito da movimentação da gestão, a forma, o estilo da liderança em promover tudo isso dentro de uma equipe. Meritocracia.
tem a ver com ética também, né? Não é aquele que eu mais gosto, é o que mais merece a oportunidade, a promoção, um desafio novo, um aumento de percentual, uma comissão mais ousada, mais agressiva. Isso é meritocracia e isso é prática de liderança clássica, né? Mas, no meu entendimento, ainda precisa melhorar muito, ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Agora eu quero falar da tecnologia, né? O quarto pilar, nós temos aí professores totalmente aderentes, né, a esse tema, né, a esse ferramental todo. E aqui, o que eu vejo, que eu percebi, eu já comentei para vocês de que a pré-história de onde eu vim, né? Então, eu vejo assim, nossa, como melhorou, sabe, a nossa condição de comunicação, como eu consigo falar com muito mais pessoas e transmitir mensagens e fazer apresentações para um volume muito superior de pessoas em relação a 1994, né? Recursos de comunicação de voz e de rede, né? Então, a gente tem que... a equipe, ela merece uma tecnologia atualizada. Eu fico muito triste quando eu entro num ambiente comercial que tem uma meta financeira para alcançar, a empresa precisa, ali é o motor, né? Todo o resto só anda se aquele comercial alcançar aquela meta e ver um computador lento, um WhatsApp congelado, alguém esperando alguém desligar um telefone para poder fazer uma ligação. Nossa, chega a me dar uma dor no coração, né? Mas eu tenho que compartilhar essas coisas com vocês porque é uma forma realista de dizer que esse é o Brasil que a gente vive, né? As empresas são assim. E muitas vezes é uma falta de esclarecimento, é uma falta de visão de quem está ali dentro há tanto tempo que não consegue mais olhar o seu próprio negócio de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E é muito comum a gente, eu pelo menos já ouvi, né, o filho falar para o pai, eu já falei para o pai trocar esses computadores, mas ele não me ouve. E aí eu falo uma vez para o empresário, a mesma coisa que o filho falou. O empresário, no dia seguinte, comprou os computadores, entendeu? Então, aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Então, é bem importante a gente respeitar. Softwares, né? Softwares atuais, softwares que entreguem, que agilizem os processos, os aplicativos. Que coisa boa que a gente está vivendo nesse momento, né? Sem excessos também, evidentemente, mas é bem importante a gente falar sobre os aplicativos. A segurança em TI, misericórdia. É bem importante as pessoas entenderem por que aquele protocolo é importante ser seguido, não quebra, né? Por que você é vedado de fazer certas coisas? Por que o barco é um só? Nós estamos aqui dentro. Isso aqui, você não está trabalhando para alguém, você está trabalhando para você. Quanto melhor você trabalhar, melhor esse capítulo que você está escrevendo. Então, teu próximo capítulo vai ser melhor do que esse. Essa é a sabedoria, né, de mostrar para as pessoas o porquê de certas regras, principalmente em tecnologia e em segurança. Atualização contínua, eu penso que a gente tem vários exemplos aí de empresários, né, acima da média e que tem isso muito claro, mas não custa nada comentar como é importante a gente acompanhar a evolução, os recursos, o que está acontecendo, o que está se incorporando, o que está evoluindo, que eu posso trazer para a minha equipe, para o meu time brigar melhor, para o meu time ser mais veloz, né, conquistar mais clientes. Bom, eu estou vendo aqui que tem alguns comentários aqui, eu prefiro seguir mais um pouquinho e daqui a pouco eu abro, tá? A gente não tem tantos participantes aqui, acho que a gente vai fazer um bom bate-bola aqui no final, quando terminar a apresentação. Então, quero dizer para vocês que a produtividade em vendas, ela não tem nada a ver com sorte. Aliás, vendas não tem nada a ver com sorte também, né? É um setor que vive de inteligência, então nós precisamos, antes de qualquer coisa, escalar as pessoas certas. Isso aqui é um time, tá? Se você quer ganhar um campeonato, você sabe muito bem que é escalar time e ter um técnico, né? A bola é a bola, né? No lugar certo. Então, pessoas certas no lugar certo. Parece bobo que eu estou falando aqui, mas não é. Isso aqui, na prática, é muito difícil de fazer. Fazendo a coisa certa, hora por hora, na hora certa. Então, a receita do sucesso para a empresa é essa aqui. Agora, na prática, o que a gente vê? É uma coisa muito, muito estranha, né? Porque vem uma pessoa mais ou menos, muito comum eu escutar, não, mas ele foi o melhorzinho. Então, contratou o melhorzinho.
pode imaginar, né? O melhorzinho. Não, foi o que a gente achou. Foi o que aceitou o salário. Foi o que mora mais perto, então ele não vai atrasar. Olha os critérios para contratar. Que isso, né? Se o comercial é o coração da empresa, esse comercial ele precisa alcançar aquela meta financeira para viabilizar todo o resto, não dá para ser mais ou menos. No lugar certo, a gente pensa, então, todas essas questões que a gente está vivendo agora, desde a cadeira que a pessoa senta, até o recurso de tecnologia que ela usa. Fazendo a coisa certa é processo. Na hora certa, é na hora certa, no tempo certo. E agora eu vou aqui aproveitar a minha pesquisa. Eu gosto muito de pensar comercial como um cenário de guerra. Sempre gostei. Porque a gente se vê realmente numa guerra, né? Ainda mais quando a gente está no terceiro estágio de mercado, que é normalmente onde eu atuo, onde a oferta é maior que a procura. Ou seja, você tem que... A diferença é você. Teu produto, o cliente pode comprar em qualquer lugar, entende? Aliás, ele tem excesso de oferta. Então, o diferencial ele vai ser muito balizado pela forma do atendimento, pela apresentação, pela defesa de diferenciais. E aí eu me apoio muito em estratégia militar, né? Estratégia bélica. E eu, curiosamente, eu estava pesquisando e vi, né, que esses 9 princípios de estratégia militar, inclusive é a estratégia militar brasileira, né? Lógico, são 9 princípios universais, mas a nossa força militar brasileira ela também segue. O objetivo, que é o militar, é a meta para a empresa. A ofensiva de um exército, né, é a proatividade. Então, quanto mais proativa for o meu time de vendas, quanto mais proativo for, melhor para a minha empresa, ainda mais no cenário como a gente está. O terceiro princípio é a cooperação. E eu vejo que as equipes que mais performam em resultados financeiros são aquelas que não estão mais trabalhando como equipe, mas estão trabalhando como time, porque time se engaja, time existe uma cooperação, tem jogada ensaiada, tem banco reserva, tem treinamento, tem técnico que é pura inspiração. Então, a atuação é muito diferenciada, é um time que coopera. O quarto princípio é concentração no militar, e aqui eu traduzo isso em foco. Né? Concentração é foco, é você não desviar. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente. Na pandemia, eu sempre trabalhei em home office. Desde que eu montei a empresa pela primeira vez, trabalhei informalmente de 97 a 98. Em dezembro de 98, eu abri minha empresa, eu sempre fui home office, sempre. E uma coisa que eu fiz e que fez toda a diferença para mim foi a minha mesa de trabalho. Eu tinha vários itens de distração em cima da minha mesa, junto com o notebook, junto com tudo, mas tinha itens de distração. Eu me desfiz de todos eles. Eu botei em outro lugar, que é para não ter contato visual. Por quê? Porque eu percebi que nós estávamos num cenário completamente diferente. Eu nunca vi nada como que a gente está atravessando agora. Então, concentração é um baita no princípio. Economia. Tolerância zero para desperdício. Sobretudo de quê? Tempo. Porque tempo é dinheiro, né? O sexto, manobras. Manobrar é adaptação. Vai para a esquerda, vai para a direita, recua, né? Ataca. Adaptação ao fazer o movimento certo na hora certa. Sétimo princípio, a surpresa. Tudo a ver com o que a gente está fazendo agora, né? Olha a surpresa. Outro dia eu tive uma baita de uma surpresa. Pedi uma teleentrega de um lugar que eu sempre como em final de semana. Comia, né? Ai, que saudade. Final de semana. E aí eu pedi a teleentrega. E quando vi a teleentrega, eu pensei assim, mas aquele pessoal ele só sabe fazer a comida muito boa, mas o lugar não é atrativo, não é confortável. A teleentrega não vai ser uma boa experiência. Gente, que surpresa que eu tive. A teleentrega foi maravilhosa, um pacote maravilhoso, a embalagem show, com direito a bilhetinho escrito à mão. Um negócio assim, surpreendente. Eu fiquei assim, tirei foto e mandei para os filhos. Uma coisa de louco. Oitavo princípio, segurança. Controle de custos e de riscos. Então, é muito importante, sim, a segurança, né, para não cometer excessos. E o nono princípio é simplicidade. Traduzindo aqui para o corporativo, eu tenho que tornar muito fácil para o meu cliente fazer negócio comigo. Eu não posso dificultar a vida dele, né? Então, tá aí, fica a dica, né, da conversão dos princípios de estratégia militar para a nossa vida corporativa. E a mira? Mira importante? Eu vou dizer para vocês que é assim, sabe por quê? Quando bateu a pandemia, eu vi as empresas fazendo loucuras, atirando para tudo que era lado. Acabou a qualificação de cliente, acabou métrica, acabou tudo. Não, vamos lá. Que vamos lá? Calma aí. Respira, pausa, né? Organiza.
Está apontando tua munição para onde? Quem é público, né? Qual é o cliente que pode estar precisando mais do teu produto, do teu serviço agora? Investir o teu tempo nos melhores. Então, continua sendo, sim, uma prioridade absoluta a qualificação de clientes. E outra, você tem que ter um produto máscara. Você tem que ter, olha o teu mix e veja o que você tem condição de vender agora que as pessoas realmente precisam. Eu estou fazendo a analogia da máscara aqui porque é uma inspiração. Não saia de casa sem ela, né? Isso vale para o teu produto, para o teu serviço também. Para finalizar, eu estou oferecendo esse mapa, né? Esse mapa de pensamentos aqui. Eu estou vendo que tem muita coisa aqui no chat, então eu acho que eu vou dar uma olhada aqui para ver do que vocês estão falando. Só um momento, por gentileza. Começar lá do pessoal, perguntas, reflexões. Sueli, a gente está só colocando ali perguntas para depois tu aproveitar tá. Ao final. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Pode seguir. Então tá, porque começou a piscar ali, ficou laranja, depois ficou vermelho, fiquei preocupada. É que esse assunto é tão instigante, então até para a gente não perder o fio da meada e na hora que se lembrar de alguma coisa que pensa que é relevante... Já está ali. Nós estamos anotando ali, mas não se preocupa. Então tá, obrigada, Jerônimo, que bom, fiquei mais tranquila. Então, para finalizar, esse quadro aqui ele só tem a pretensão de organizar um pouco do tudo que eu falei, começando com o mais valioso, o ativo mais valioso de qualquer empresa. As empresas dão certo por causa das pessoas, né? Não vamos nos iludir, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, o melhor ponto do mundo, a melhor promoção do mundo, produto bala, mas se você não tiver um time comercial afiado dentro desse perfil, com treinamento, com uma rotina estabelecida, com uma disciplina, pessoas que realmente queiram estar ali, e aí eu reforço, não é qualquer um que vem trabalhar com vendas, né? Processo entenda tudo, né? Porque o teu produto também é um processo, né? É um processo que vai ser entregue, notadamente em serviços, as tarefas, a produtividade, o que a pessoa tem que fazer, o que ela não pode fazer também, né? Como é que ela não se desperdiça, como é que ela não se perde, como é que ela não viaja na batatinha e faz o que tem que ser feito. Alguém para acompanhar essa criança, pelo amor de Deus, e uma pessoa que não pode ser qualquer uma pessoa iluminada, uma pessoa que seja luz, que seja inspiração, que seja modelo, que seja referência, que seja treinador, que de vez em quando ofereça um ombro também, porque as pessoas estão chorando, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão tristes, né? E esse é um momento da liderança afetiva muito forte. Muito forte. Às vezes, uma palavra que você diga para uma pessoa salva o dia dela, ela volta a ligar, volta a mandar e-mail, faz a proposta, termina a tarefa. Uma palavra que tu falou para ela. Isso é gestão, né? E, de novo, não é uma pessoa normal. Gente que gosta de gente, né? E, amparados por tudo isso, para fazer isso tudo rodar, uma tecnologia à altura, digna, né? É inaceitável uma empresa hoje, não importa o porte, ela não tem uma tecnologia que corresponda a performance dessas pessoas. Se você tem um capital humano que você selecionou bem, treinou bem, é obrigação você empregar uma tecnologia que as deixe mais funcionais. O resto é conversa fiada e perda de tempo, né? Então, a gente tem que ser rigoroso em cima disso. Eu, felizmente, já perdi assim, as minhas restrições, as minhas reservas em falar isso para os empresários. É claro que eu escolho bem o vocabulário. De vez em quando eu brinco, né? Pergunto se quer com música de fundo ou sem música de fundo, né? Mas eu tenho uma verdade para te dizer, algo que vai mexer no seu bolso, mas que com certeza vai fazer sua vida melhorar e seu CNPJ vai ficar mais feliz. Muito bem, eu acredito que eu consegui concluir e agora eu estou inteiramente à disposição para as perguntas e comentários de vocês. Maravilha, Sueli. Olha, muito boa, muito objetiva essa apresentação, ela vai direto ao ponto aqui, né? A gente se aproveitou, vamos dizer assim, estamos nos aproveitando de uma verdadeira consultoria comercial, né? Uma consultoria em vendas. Então, vamos lá, né? Primeiramente, tá? Aqui, então, eu, Jerônimo, colocamos algumas perguntas aqui que eu acho que é importante a gente discutir. Dentro do nosso público aqui, a gente tem alguns empresários de TI, né? Tem colegas de CPROGs participando, enfim, então eu vou tentar trazer um pouco para essa questão corporativa.
muitas das empresas de tecnologia, elas vendem serviços e produtos, tecnologia, enfim. Normalmente, esse tipo de venda, hoje em dia, ele é tratado como uma venda consultiva. Tirando o pessoal que vende hardware, né? A maioria, então, se traduz numa venda consultiva, do qual tu tem que mostrar valor para a solução, tu tem que, muitas vezes, entrar no negócio do cliente, fazer todo o trabalho para dizer, ó, tu vai ganhar tanto se tu usar essa tecnologia. Bom, eu nem preciso dizer, né, que, de uma maneira geral, a pandemia como um todo aí teve um enorme impacto numa venda mais longa, uma venda que tem um ciclo de vendas maior. O pessoal está precisando, muitas vezes, de alguma coisa mais prática. A não ser que ele tenha uma necessidade pontual, ele está jogando esse tipo de projeto aí para depois. Pensando aí, então, no nosso pós-pandemia, né? Qual é a tua expectativa aí de retomada desse tipo de vendas? Ele já acontece no pós-pandemia? Eu acho que o pessoal já está esperando assim, né, tomar vacina e ter uma mudança comportamental direto. Já se pode pensar, inclusive, em usar essa analogia de que as coisas vão voltar ao normal. A equipe de vendas já poderia estar começando a pensar nisso agora, nós estamos chegando no final do ano. Né? Tem que começar, talvez, preparar o budget do cliente para os projetos que estão engavetados, estão parados. É o momento já de começar a reativar isso e começar a sintonizar esse discurso de vendas, já aproveitando, né, digamos assim, uma retomada do mercado, uma retomada de vendas? É sim. É sim, e digo assim para vocês o que eu estou percebendo, tá? Não estou falando mais nem como empresário, estou falando como fornecedor e parceira de várias empresas. Eu hoje tenho clientes que já rasgaram em 2020. Então, sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo um planejamento estratégico que estava agendado para outubro. Planejamento estratégico começava dia 1º de outubro, já estão fazendo agora. Por quê? Está perdido, entende? Vamos entender o que está acontecendo. É bobagem a gente continuar negando. Vamos nos salvar. Calma. Vamos ver o que é possível. E eu estou trabalhando muito com isso. Eu criei uma metodologia do Vendas Possíveis, tem coisa de 15 dias. Por quê? Porque o empresário ele tá tão desnorteado, essa pancada foi tão forte, a empresa está aberta, ela está funcionando, tudo que ele tinha que fazer ele já fez, o que ele tinha que demitir, reduzir, ele já fez, tá? A empresa está funcional. Só que a angústia, o desespero do não saber como vai ser o ano que vem é tão alta que isso acaba tirando notas, tirando as referências do presente. Então, vamos dividir isso em blocos, tá? Então, setembro, o que a gente quer? Até outubro, o que a gente quer? Como vamos fechar até dezembro e projetar o que é possível para 2021, considerando o pior cenário. Qual é o pior cenário? Não tem vacina. Foi fake news. Tem gente já se preparando para isso, tá? Então, com vacina e sem vacina. Projeto pior, porque se você tiver o pior cenário, você mantém o teu otimismo, mas com um plano de ação, por isso que eu falei da questão bélica. É estratégia de guerra mesmo. É você imaginar as possíveis situações, as possíveis adversidades, os pontos de apoio que você tem e o time. E organizar isso em perspectivas, de uma forma coerente, chamando o time para participar, muito importante isso, tá? Não ficar só na cabeça do empresário, do sócio dele, não, convoca. As pessoas têm, além de ideias, elas têm uma visão muito mais realista da operação. Às vezes o empresário ele passou tanto tempo distante da operação, só olhando, virou drone, né? Ele só olha de cima. Ele não se aproxima da operação. Porque talvez ele tenha passado muito tempo lá, então agora ele quer ser empresário. Ele se distanciou disso. Quando ele se distancia disso, é um erro, é uma falha muito grande, porque ele começa a ficar míope. Ele vai ter que baixar o drone, se aproximar das pessoas e escutar essas pessoas. O que está funcionando e dando resultado? Isso aqui está adequado, não está? E a tecnologia junto, né? A velocidade com que aquele processo está sendo feito, está adequado? Não está? Vamos criticar. E começa a fazer esse levantamento, as coisas começam a se apontar muito melhor para um cenário que a gente imagina que vai ser um pouco menor. Certo. Maravilha.
O Jerônimo também aqui colocou uma questão interessante. Alguma dica especial para a venda de serviços técnicos em relação à venda dos serviços convencionais? Faz sentido ainda falar em venda técnica? A venda não é integrada independente do que se está vendendo? Olha, eu vejo que dependendo do segmento que você está atuando, quando a gente se aproxima de uma... Eu estou falando muito de B2B aqui, tá? Mas, enfim, serve para todo mundo, o chapéu vai servir para todo mundo. Quando você se aproxima do empresário, ele não quer saber de produto técnico, ele não quer saber se a tua venda é técnica ou se ela é de marketing, ele quer saber o que você ou a sua empresa vai fazer para ele ganhar mais dinheiro. Quando a gente começa a colocar a nossa entrega sob essa perspectiva, fica mais fácil de conversar, fica mais fácil dele revelar o que ele espera de você, o que ele não quer que aconteça, e o diagnóstico fica muito mais assertivo. As suas promessas também ficam muito mais realistas, porque você entende que dentro do mix que você tem de possibilidades, você não vai entregar tudo, você vai entregar isso, isso e isso. Então, eu acho que a grande sabedoria é em mostrar para o cliente que você não quer vender para ele, você quer ajudar ele a ganhar dinheiro, ganhar tempo, reduzir despesas, reduzir custos, otimizar o capital humano dele, fazer ele prosperar. Quando a nossa linguagem de aproximação muda para esse discurso, é muito difícil você rejeitar. O cliente ele abre a guarda, ele se sente mais confortável com você, e aí você pode entregar tecnicamente, consultivamente, do jeito que você quiser, contanto que ele enxergue você como aliado e não como fornecedor. Fornecedor qualquer um é. Eu penso que para ganhar a confiança do cliente, principalmente em serviços, a gente tem que lembrar que o primeiro produto que o cliente compra é você. Né? O consultor, o vendedor que está levando essa notícia, essa proposta, essa oferta, é o primeiro produto que é comprado de verdade. O serviço só chega depois. É muito comum isso, né? Essa distorção. E quando a gente começa a perceber o valor que isso tem e ter a cara de pau de dizer para o cliente, olha, eu não vou te vender. Eu vou te oferecer a melhor opção para você chegar nesse resultado que nós dois sabemos que é o que precisa ser alcançado, nesse tempo que a gente já definiu que é esse tempo. E a partir daqui eu respondo todas as suas perguntas, eu esclareço o que você quiser e é você que decide. Você é que vai decidir. Aí tem até uma questão de gestão da ansiedade, né? Por parte do vendedor que quer vender de uma vez, tem meta, quer ser rápido nisso, até para ser comissionado, enfim. E ao mesmo tempo ele não pode demonstrar, né? Não pode ser um vendedor tradicional, ele tem que ser um parceiro daquele cliente. Né? Exatamente. Aí que entra realmente a investidura da consultiva, né? De chegar nesse ponto de sabedoria e dizer, olha, eu não vou te vender. Eu vou te apresentar a melhor solução, vou te afirmar, vou defender o porquê que ela é boa e porquê que ela atende, talvez até supere a tua expectativa, mas a decisão é tua. Você é o cliente, você que vai decidir o que é melhor para a sua empresa. Se no final da nossa conversa eu conseguir mostrar você e comprovar você que a tua melhor decisão é o que eu estou te oferecendo, é você que vai querer fechar negócio comigo. Então, é muito inteligente essa jogada, né? Porque ela é mais cúmplice, ela é mais amigável, ela tira a pressão, porque um dos maiores inimigos da venda é a pressão. O cliente hoje não aceita a pressão. Qualquer um de nós aqui, se chegar um vendedor e quiser vender para você na pressão, você não aceita mais. É aviltante, né? Então é indigno. A gente não usa mais isso. Só que existem profissionais aí de vendas já com muito tempo de mercado e que incorporaram essas técnicas obsoletas, então estão no DNA dele. Então ele tem que tirar, ele tem que fazer uma transfusão de sangue, ele tem que tirar isso aí e botar sangue novo, entende? Porque a tolerância do cliente para esse tipo de venda na pressão está muito baixo. Realmente por isso que eu digo, eu defendo uma formação. Eu defendo uma formação para o profissional de vendas, um tecnólogo, no mínimo, né? Um curso aí robusto de 2 anos, 2 anos e meio, um direito a estágio, né? Por todas as áreas do comercial, seria algo muito, muito significativo. Respondi? Respondeu. E assim, Sueli, a gente vê assim como estratégia, muitas vezes, o pessoal atuando com embalde marketing, gestão de conteúdo, enfim.
Então, tu começa a mostrar uma relevância que tu domina o assunto, né? E começa... Aquilo ali vira um canal, né? De atratividade aí relativa ao teu cliente. Ele começa a entender que tu tem um valor agregado. Daqui a pouco ele compra de ti, né? Só que nessa questão que a gente estava falando até mesmo de começar a nossa live, né? De que tá todo mundo... conteúdo não falta, lives não faltam, enfim, hoje é uma chuva de conteúdo. Essa estratégia de embalde marketing não está começando a ficar um pouco prejudicada devido ao contexto atual? Tá. E agora eu posso responder como empresária. Outro dia, a turma está reduzida, vou me permitir falar uma coisa aqui. Eu fiz várias tentativas, várias experiências, porque eu sou curiosa e gosto de investir. Eu sou empresária e gosto de investir. Gosto de apostar minhas fichas e entender como as coisas podem melhorar, principalmente. Eu sou muito fã do marketing digital, eu sou muito fã de redes sociais, mas como vendedora, eu não estou vendo esse retorno acontecer, essa conversão acontecer, na proporção em que o marketing digital ele é oferecido, né, exaustivamente proporcionado para as empresas como algo milagroso. Não é, não é. Eu já fiz todos os testes possíveis e imaginários e, assim, se não houver uma pessoa, que no caso fui eu, né, para minha empresa, eu sou vendedora da minha empresa, se não fosse eu a chegar lá no corpo a corpo e converter aqueles leads em cliente, não ia rolar. Então, eu vou dar o meu número, tá? O meu grande laboratório foi o seguinte: uma masterclass, eu tive 188 inscritos, a sala cabia 100, lotou. Final da masterclass, 95. Foi considerado um número bom de audiência para 1h30 de conteúdo, né? 95, conversão em 24 horas, 0 do curso que eu queria vender. Aí eu entrei. Eu fechei 38 matrículas em 72 horas, no corpo a corpo. Então, ali, para mim, acabou. Entende? Acabou. Se eu deixasse pelo processo automático, né, esperando aqueles leads irem voltarem lá na promoção, clicar no link, né, eu não ia vender 38 matrículas. Eu não ia fechar 38 matrículas. Então, eu tive que provar, né, para mim mesma, eu não estou desmerecendo, eu só estou tirando a parte que não funciona. Os leads estavam lá, as pessoas se atraíram pelo conteúdo, se inscreveram no conteúdo e participaram da entrega. Elas só não convertiam. Então, no final da experiência, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, eu fiquei imaginando assim, nossa, o inventor do marketing digital e o autor do crime perfeito, eu acho que são a mesma pessoa. Tá certo. Não, e não adianta, né? Às vezes também tem a questão do talento da pessoa, né? E tem é o que eu sempre digo, né? Todo movimento de mercado, quando é executado por todo mundo, aquele que sai da curva e começa a fazer alguma outra coisa diferente, ou vai para um mar azul, né? Sai no Oceano Vermelho e vai para o Oceano Azul, ele começa daqui a pouco a poder aí dar uma orientação nova para o mercado, assim, né? Uma outra maneira de fazer as coisas, vamos dizer. Claro. O Jerônimo... Quer continuar? Eu só queria comentar que talvez para outros produtos que não o meu, né? No meu caso, eu sou prestadora de serviços, né? Eu trabalho com a área de treinamento, capacitação para vendas, atendimento e pós-vendas. É só isso que a Versa faz. Talvez a trilha, né, de marketing digital que foi criada para esse evento, para converter em matrículas, ela não tenha sido aderente, mas talvez seja aderente para outra coisa. Funcione para outra coisa, entende? Eu não estou desqualificando o processo, a ferramenta em si. Não, eu estou dizendo que o meu negócio não funciona. E aí, para provar a mim mesma, né? Por isso que eu digo, para trabalhar com vendas não pode ser muito normal. Eu peguei e repeti. Eu esperei 3 meses e fiz outra. E não fiz nada, entende? Eu deixei lá. Deixei lá. Deu uma venda. Às vezes a gente... não dá, não dá. Então, eu estou pensando, repensando, eu continuo com algo muito importante no radar, que é autoridade e conteúdo de relevância. Isso sim. Então, se a pessoa domina o assunto, sabe o que está falando e faz, mais do que falar, ela faz.
vai lá e cria um conteúdo, posta, foca no público correto, cria a tua audiência, entende? O teu público vai te seguir, teu público vai te prestigiar, vai estar lá, vai te reconhecer como autoridade naquilo. E aí sim você pode fazer um bom trabalho com isso. Acho que é por aí. E talvez nesse ambiente digital agora fica muito mais fácil de te aproximar de pessoas em qualquer parte, né? Do Brasil, do mundo. Então, a tua concorrência, ela mudou um pouco também, né? Ela está muito mais ampla. Então, tu pode ser ótimo na região, mas lá na região sudeste tem ótimos profissionais e talvez com um grau de relevância até maior. Então, tu pode também contratar diretamente, porque daqui a pouco tu está consumindo virtual. Então, se amplia um pouco o cenário de competição, né? Com certeza, com certeza. Bom, o Jerônimo coloca, em época de pandemia, um momento bélico, está mais fácil ou difícil vender? A argumentação do vendedor, sua habilidade de lidar com objeções, a empatia com o perfil do cliente, tudo isso não está sendo muito prejudicado com a venda virtual? Talvez está sim, e isso para minha empresa está sendo muito bom. Eu estou escalando em plena pandemia justamente porque eu já entregava EAD, eu sou pós-graduada em Educação à Distância desde 2014. Eu já acreditava no ensino à distância. Trabalhava em home office, então o que eu falo em treinamento sobre como ser produtivo em home office, eu faço mesmo, desde 98. Então, eu sei do que eu estou falando. E terceiro, que mais do que nunca as empresas estão precisando reaprender a alcançar seus resultados com home office, com televendas, né, que é a minha praia, né, onde eu me fiz, onde eu me formei, onde eu realmente tenho autoridade, tenho experiência. Então, para mim, tá reverso. O que eu preciso melhorar é a comunicação com o mercado. Com certeza, isso aí eu tenho que melhorar o meu processo de comunicação, da minha empresa, no caso. Uhum. E ele tem razão, sim. Ele tem razão. Tem que treinar mais. O povo está muito carente de treinamento atualizado. Atualizado. Treinamento de vendas atualizado para fazer a venda acontecer como ela precisa acontecer agora. Essa aqui é minha, tá? Como o vendedor pode ser um agente transformador nas empresas nessa época, já que ele que escuta as dores do cliente e que nesse cenário estão muito fortes. Então, assim, na verdade, o vendedor tem um papel importante, inclusive, para dar um feedback para a gestão da empresa. Como é que está o mercado? Quais são as dores do cliente? O que talvez ainda não esteja traduzido como produtos que poderiam vir trazer produtos, até mesmo escutar um pouco a concorrência, né? Se ele tem um feedback, muitas vezes, de vendas que não ocorre. Essa questão, então, ela continua valendo bastante nesse momento? Fundamental. O que eu vejo na prática é que são poucas ainda as empresas que têm um canal de escuta fina para os vendedores expressarem as suas opiniões e as suas leituras de maturidade do mercado, do comportamento do consumidor. Então, tem muito empresário que ainda vive no fantástico mundo de Bob, entende? Ele vive um desenho animado e os vendedores estão vivendo a vida real. Essa distorção aqui é muito cruel. Entende? Muito cruel. Se a empresa, o empresário não tornar fácil para o vendedor dizer o que está funcionando e o que não está dando mais certo, que dava certo. O problema é esse, Mazile. Dava certo até 2015, dava certo até 2018, dava certo até janeiro de 2020. Não dá mais. Eu vejo isso, eu vejo empresas no modo frozen, sabe? Elas congelaram em 2015, 2016. Sabe quando houve a primeira pancada ali? E não conseguiram, porque a empresa, ela às vezes tem uma força tão grande, uma marca tão forte, um produto tão bom, um serviço tão bom, que ela ainda sobrevive, ela enxugou tudo, então ela se tornou viável por conta do enxugamento e ela continua sendo uma referência naquilo que ela entrega. Mas ela, desculpa, entende? Mas ela está viva por acaso. É só por esse conjunto aí de oxigênio que está ligado, um soro que está pingando, entendeu? E está ali, está vivo. Mas não, ela poderia estar muito melhor se houvesse espaços de escuta fina para esses vendedores falarem, né? Botarem em cima da mesa. Agora as pessoas ficam com vergonha, medo de levar bronca, né? Medo de ser mal visto. Aí está a questão também do empresário, enfim,
O gestor Gestão. também se transformar nessa realidade, não pode mais se apegar a modelos antigos, né? Exatamente. Aí vem o futebol para nos ajudar, né? Adianta o time ser o time e o técnico não tá em sintonia e vice-versa, entende? Tem essa jogada também, tem que dar liga com essas pessoas, tem que dar liga, uma liga eterna, entende? Enquanto essa liga for boa, a empresa prospera. E com pandemia ou sem pandemia, as coisas elas vão se adaptando, elas vão inovando. Eu tenho referências assim absurdas. A gente sabe, Netshoes. Olha o que é Netshoes. Parou de vender tênis, foi vender o quê? Acessório para ginástica. Entende? Nunca se vendeu tanto equipamento, acessório para fazer treino em casa como agora. Então, aumentaram as vendas. O pessoal vegano aumentou venda. Tem vários exemplos. Magazine Luiza, outro exemplo, fortíssimo também. Botou o pessoal para vender em casa. O que é aquela mulher, meu Deus do céu? Ela e o filho dela, o Fabrício, lá, são sensacionais. Estão muito... Mas por quê? Porque estão com a barriga, né? A barriga e o peito no fogão. É assim que eles estão. Eles não estão na sala distante da operação, entende? Eles estão baixando o drone o tempo todo. Eles estão sempre baixando o voo, chegando perto da equipe, chegando perto das lojas, estão acompanhando o movimento das lojas, indicador de satisfação. Sabe que gente feliz não enche o saco e produz mais. Então, eles praticam muito isso. Não é à toa que estão onde estão. Não é sorte, é competência. Maravilha, exatamente. Pessoal, para o nosso público aí, um recado, então, nosso próximo encontro do UTS vai acontecer dia 8 de outubro, Inteligência Competitiva, que dados coletar para analisar, com o professor Dr. Stanley Law, um colega nosso da Escola de Gestão de Negócios da Unicinos, tá? Né, imperdível também, mais uma palestra, além da sua, né, mais uma palestra brilhante aí que teremos aí no UTS agora em outubro. Pô, mas se tu disse que um dos problemas que tu tem que melhorar é a comunicação com o mercado, eu vou te oportunizar isso agora, tá? Vamos lá, Celia, eu quero que tu fale um pouco sobre a Versa, tá? De antemão aqui, parabéns, excelente apresentação, e agora tu pode fazer teu merchandising e falar um pouco da tua empresa aí para o público que está presente. Muito obrigada, eu imensamente grata pela oportunidade, mais uma vez eu reitero. A Versa é uma empresa que oferece num tripé vendas, atendimento e pós-vendas em todas as modalidades. A gente atua com desenvolvimento de pessoas, qualificação e atualização de equipes, formação e destruição de equipes também, porque existe isso, né? Às vezes a equipe precisa assumir para dar lugar a uma nova equipe, que entregue aquilo que a empresa precisa, desenvolvimento de lideranças, venda remota principalmente, né? Que é a nossa maior área de conhecimento. E de 2018 para cá, a Versa adotou um modelo multidisciplinar. Eu, como professora, eu comecei a ter uma dificuldade muito grande com o capital humano jovem, a fatia de 18, 25 anos, está chegando muito, extremamente deficitária em português, em limites, em educação, em gentileza, em responsabilidade, em matemática básica. Então, eu selecionei, escalei um time de colegas, de amigos, professores e fundei a Universa, que é uma plataforma de educação corporativa com disciplinas básicas para formação, preenchimento de lacunas desses jovens, então, que estão chegando dessa forma. Então, eu entrego português para comunicação digital, entrego matemática básica, eu entrego relacionamento interpessoal, autoconhecimento, Excel, enfim, disciplinas ali que fazem com que esse jovem preencha essas lacunas mais rapidamente. Todo esse conhecimento ele é trabalhado dentro do contexto aplicado de trabalho. E o que a gente faz? A gente ajuda as empresas a faturar. Né? Nosso grande propósito é levar conhecimento e técnica, né, para desenvoltura nesse tripé. Vendas, atendimento e pós-venda. Entendendo como pós-venda, aquele momento do tudo ou nada, né? Quando tudo já deu ruim, e a empresa precisa consertar sua imagem, precisa resolver um problema, precisa acalmar um cliente que está nervoso. Então, a gente também atende saque, centrais de atendimento, enfim, qualquer pessoa ou equipe ou liderança que atue dentro desse tripé, nós desenvolvemos. Então, fica aí o convite para visitar www.versa.vc. Esse é o site da Versa. Maravilha. Inclusive, vou dar uma sugestão interessante, tá? Nós temos alguns convênios no CEPRORGS, algumas empresas conveniadas, assim, normalmente tem algum desconto para associado, enfim, eu acho que é bem interessante aí tu
a gente estabeleceu um convênio, porque essa área comercial, acho que está todo mundo meio carente, né? Então, fica aí a dica para a gente poder estreitar um pouco mais aí a relação. Com certeza. Bom, Vou te procurar. Ô, Roberto, eu quero contar um episódio aqui bem rapidinho para me despedir também pela Unicinos. Eu fiz engenharia mecânica na Marinha, mas eu fiz física e ciência da computação na URGS. E era muito legal estudar na URGS naquela época, porque a gente não tinha aula num lugar só, tinha aula na engenharia velha, tinha na engenharia nova, que já era um caco também, tá? Tinha aula na matemática, tinha aula lá no que chamavam de básico, e a gente circulava assim pelo campus, corria de um prédio para outro. Daí, quando chegou no início da década de 90, meio da década de 80, eles começaram a gradear assim, todos os prédios. A gente chegava atrasado na aula, não conseguia ir pelo meio do campus, assim. E o primeiro prédio que foi gradeado, porque na época eu ainda fazia umas cadeiras de física, a faculdade de física ela é do lado da reitoria. E na frente da reitoria tem o prédio do Instituto de Filosofia. E o primeiro prédio que foi gradeado foi o do Instituto de Filosofia. E eles criaram, né, botaram uma grade assim, enorme, intransponível, um portão de ferro enorme, muito parecido com o Portão do Inferno, porque para quem gosta de literatura, no livro do Dante, o Portão do Inferno é mais ou menos assim. E tem uma frase no portal, e eles botaram um cartaz nesse portal. Esse cartaz, sem brincadeira, ele ficou 30 anos lá. Enquanto não teve a reforma do prédio ali da reitoria, eles não mexeram nessa estrutura. E naquele cartaz, todo mundo que se forma na URGS tinha que passar por ali, porque é o corredor que entra na reitoria. No cartaz estava escrito assim: é proibido a entrada de... Bom, pelo menos português ele sabe, porque se fosse a entrada, tinha que ser proibida. Como não tinha o A, é proibido a entrada de mendigos, pedintes, cães e vendedores. E como se, inclusive, o cachorro soubesse ler. Né? E vaca entra, galinha entra, porco entra, mas cachorro e vendedor nem pensar. Então, eu acho que a Sueli faz um baita trabalho de resgate da autoestima do vendedor e da formação de competência de vendedor para a gente superar aquilo que a gente, durante 30 anos, viu nossa própria Universidade Federal fazendo, sabe? Então, eu acho o trabalho dela extraordinário. Sueli, muito obrigado, viu? Baita aula. Fiquei bem feliz de estar aqui te ouvindo, tá? Muito obrigada, Jerônimo. Eu conheço essa placa de um prédio no Centro Histórico. Trocaram a placa de lugar? Não, era usual nos prédios antigos proibir a entrada de vendedores, mas exatamente o que você falou. Os cachorros, os pedintes e os vendedores. Quem é que nunca escutou, né, a frase, esse é papo de vendedor, né? Então, mas é isso. Bom, pessoal, eu também aqui, quebrando um pouco o protocolo, tá? Se alguém no nosso público tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser interagir, por favor, coloque, faça o desmute, né? Professora Adroaldo, obrigada. Chegou aí para me privilegiar também com sua presença. Obrigada. Isabel, Jerônimo. Desculpa o atraso. Tudo bem. Bem-vindo igual. Mazílio, se tiver alguma pergunta, Cláudio, se tiver alguma pergunta, Isabel, Leandro, não sei se está nos ouvindo, estou à disposição. Eu espero ter sido clara, pessoal. Estava excelente a palestra. Bom, pessoal, se não tivermos, então, mais nenhuma pergunta, eu vou, primeiramente, agradecer, tá, em nome do CEPRORGS. Sueli, tá uma brilhante aula. Acho que a gente precisa falar um pouco mais de vendas, tá, e aproximar essa questão... pessoas, né? As pessoas, o que a gente pode, as pessoas como agente transformador, que qualificações elas precisam ter para dar uma resposta frente a esse momento que é super sensível para todos nós, ele continua, né? Não é algo que passou, e enxergar os próximos momentos, né, que virão pós-pandemia, como será a recuperação da economia, quem sair na frente agora pode ser que tenha uma vantagem competitiva logo depois, né? Entender esse encurtamento de tempo, assim, né? A gente não fala mais em meses, mas em semanas, dias. Nosso ciclo está muito mais rápido, né? Isso é um desafio, inclusive, para nós, seres humanos, né? Que temos a tendência, né? A uma
vamos dizer assim, a levar as coisas de uma maneira um pouco menos rápida do que o necessário nos dias atuais. Mais uma vez, obrigado. Eu passo agora a bola para o professor Jerônimo para fazer as considerações finais e encerramento do evento. Obrigada. Roberto, só quero reagradecer então para a Sueli pelo show de bola, cumprimentar a professora Eduardo, que está aqui, que eu não vejo há muitos anos. Que bom revê-lo, amigo. Bom revê-lo bem, com boa saúde. Obrigado pela participação. O prazer é rever o amigo também, com certeza absoluta. E te agradecer, Roberto, pela disponibilidade do CEPROGS por essa realização de parceria. Nós temos tido ótimos frutos, né, com o nosso empresariado. Fica, então, registrado aqui o agradecimento à participação de todos. Lembrando, né, que no dia 8 de 10, relembrando, Roberto, já destacou, o professor Dr. Stanley Law, para quem não conhece, o professor Dr. Stanley Law, ele é formado em TI na UBRA, com doutorado em TI na Universidade Católica de Pelotas. Ele hoje é gestor de TI do Hospital Ernesto Dornelles e é empresário na área de setor. Ele vai falar sobre data mining, que é uma parte importante de data science e da engenharia de dados para a gente começar a fazer depuração de bases de dados para poder depois utilizá-las na tomada de decisão empresarial. Então fica aqui reitero aqui o teu convite, Roberto, para esse próximo encontro. Então muito obrigado para todos, viu? Um grande abraço. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.